Olá, estamos aqui para mais um vídeo referente ao relatório mensal do nosso Fiagro EGAF11 ou EGAF11. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Olá, investidores, que bom estar com vocês. Eu gostaria de começar o nosso vídeo de hoje perguntando para o Bruno como é que foi a nossa oferta do EGAF nesse mês. Perfeito, Antônio. Super importante essa pergunta para os investidores entenderem como é que foi a oferta que aconteceu aí no mês de abril e que encerrou agora no dia 9 de maio. Tá? Foi uma oferta para o varejo, tá? Qualquer pessoa poderia entrar nas instituições que participaram da oferta. Foram em torno de umas 20 instituições, 20 corretoras que participaram da oferta. Coordenador líder foi a Orama, participou também como coordenador ativa e Guides. Tá? E foi uma oferta que eu considero que foi bem sucedida. A gente queria captar 120 milhões e conseguimos captar 77 milhões de reais, mesmo nesse momento de mercado que está muito difícil. É um momento que teve crise de Americanas, teve problemas com Light, a turma está meio um pouco receosa com crédito, mas a despeito disso e todas as reuniões de roadshow que a gente fez, os investidores ficaram seguros de continuar investindo aqui no agronegócio. A gente conseguiu levantar 77 milhões de reais. Tá? Com isso, tá, o nosso fundo, pós essa oferta, tá, pós essa oferta, acaba indo para ter um PL de 185 milhões de reais. Então é um fundo que estava com 110, pós essa oferta que a gente levantou aqui, aproximadamente 77 milhões, tem custos, etc. e tal. No final, o PL do fundo está em aproximadamente 185 milhões de reais. Então, considero que foi uma oferta bem sucedida. Nosso fundo conseguiu ganhar um pouco mais de tamanho com isso, e a gente já está se preparando para alocar essa oferta. Na verdade, já alocamos em diversos papéis, falta ainda alguns recursos aqui que nós alocaremos até o fim de maio, início de junho. O fundo estará integralmente alocado, 100% alocado, tá? Em CRAs, dentro da tese do fundo, tá? Que é a tese de, obviamente, investir nesse segmento, que é o segmento da cadeia de insumos, que é o segmento que a gente considera um dos mais seguros para operar no agronegócio. Então, Bruno, nós trouxemos mais pessoas para desfrutar de bons rendimentos, como já vinha acontecendo ao longo do ano passado e desde que o fundo foi criado. Como é que foram os rendimentos desse último período? Perfeito. Os rendimentos de abril, lembrando que abril foi um mês que teve apenas 18 dias úteis, então foi um mês com muito feriado. Tá? Foi um mês bastante menor do que meses de abril de anos anteriores, tá? E com isso tivemos 18 dias úteis. Só para vocês terem ideia, esse mês de abril teve o mesmo número de dias úteis do que fevereiro. Tá? Então, não foi diferente aqui. A gente pagou o mesmo dividendo que a gente acabou pagando em fevereiro, que foi 1,20. Tá? Esse 1,20 equivale a CDI mais 4. Tá? Então, em termos de rentabilidade relativa, o investidor recebeu CDI mais 4. Porém, em termos absolutos, o pagamento foi 1,20. Tá? Só para dar um pouco mais de cor para o investidor, tá? Em março nós pagamos 1,54 e esse 1,54 foi equivalente a esses mesmos CDI mais 4. Tá? Ou seja, por quê? Porque março teve um pouco mais de dias úteis. Então é importante o investidor saber que meses que tem menos dias úteis, a tendência é ter um pagamento absoluto um pouco menor. E meses que tem mais dias úteis vai ter um pagamento absoluto, tá, um pouco maior. Mas isso não quer dizer que ele está tendo uma rentabilidade pior. Não, pelo contrário. A rentabilidade foi exatamente igual em março, que ele recebeu 1,54, e em abril que ele recebeu 1,20, que foi o equivalente, tá, a CDI mais 4. Tá? Então eu considero que o dividendos foi um dividendos bastante bom. CDI mais 4 isento de imposto de renda é algo bastante interessante para o investidor. Tá? Acumulado em 2023, a gente já pagou R$ 5,41. Tá? E desde o início, acho que isso é importante, o fundo vem rodando, pagando de dividendos CDI mais 4,65, ou seja, vem rodando acima da meta, que é o que a gente estipulou, que é CDI mais 4.
Então eu considero que a gente vem fazendo, né, bons pagamentos, né, de dividendos, o fundo vem performando, né, super bem, né, e com isso, né, a nossa expectativa é que ele continue performando ali dentro da meta, né, e a gente vai tentar inclusive bater a meta, né, esse ano novamente, como fizemos, né, no ano passado. Não, maravilha, Bruno. É muito bom trazer esses esclarecimentos para os nossos investidores, porque às vezes eles perguntam, né? Poxa, por que o mês passado foi 1,54, agora é 1,20? Não, é a questão dos dias úteis e é em virtude do pagamento mensal. Quando nós pagávamos trimestralmente, esses ajustes aconteciam dentro do trimestre. Mensalmente, nós precisamos atender o número de dias úteis que temos no nosso país. E Bruno, e como é que foi a performance do fundo? Conta para nós sobre esses resultados. Não, perfeito, Antônio. Eu gosto sempre de falar de dois tipos de performance, né? A performance, né, da nossa cota no secundário, tá? Que reflete, né, o preço da cota que está sendo negociado no mercado, né? E a performance, né, dos ativos que constituem o fundo, né, e que desembocam, né, no que a gente chama do preço contábil do fundo, a cota contábil do fundo, né, que são duas coisas distintas. Uma coisa é a cota, né, avaliada a mercado, outra coisa é a cota contábil do fundo. Eu gosto de mostrar essas duas performances, né, para o nosso investidor. Vou começar falando, né, do secundário. Tá? No secundário, né, em abril, né, a gente, né, teve uma rentabilidade de 0,58%, tá, contra um CDI de 0,92%. Foi um pouco abaixo do CDI, porque por mais que a gente tivesse pago um dividendo de 1,20, né, que equivale a CDI mais 4%, ou seja, acima do CDI, a cota ela cedeu um pouco, tá, ao longo do mês de abril, né, e isso fez com que a gente tivesse essa rentabilidade aqui, né, tanto quando eu somo dividendos e mais a rentabilidade do preço da cota no mercado secundário, né, foi de 0,58. Acho que é super importante o investidor saber que a rentabilidade dele, né, é o dividendo, né, que ele recebe, né, todo mês, né, mais a rentabilidade da cota do preço no secundário. Porque se ele quisesse vender, por exemplo, né, esse ativo hoje, né, ou seja, comprou no início de março e vendeu no fim de abril, né, ele teria, né, uma rentabilidade aqui de 0,58. Ele está, de alguma forma, né, além de receber os dividendos, ele está exposto a essa variação de preço, que em alguns meses é positivo, em outros meses é negativo. Nesse mês foi negativo, porque foi um mês de mais incertezas, né, no mercado, foi um mês, né, bastante, né, digamos assim, duro, muitas notícias, né, controversas e dicotômicas, né. Isso fez com que o mercado, né, apanhasse um pouco, né, e com isso, né, isso afetou também um pouco do resultado da cota no secundário. Mas os dividendos continuam, né, bastante robustos, né? E é por isso que eu gosto de falar também da nossa performance, né, do contábil, porque isso de fato é o que está lá dentro do fundo. Essa de fato é a performance do fundo, né? Outra coisa é oferta e demanda de mercado, né? Então aqui eu não estou preocupado aqui com oferta e demanda, óbvio que eu estou preocupado, mas assim, não me preocupa muito do ponto de vista de gestão do fundo essa oferta e demanda de mercado, porque às vezes sobe, às vezes cai, depende muito do cenário e das incertezas que acontecem no mercado. Mas o que me interessa mesmo, que eu acho que o investidor tem que prestar bastante atenção, como é que está a performance do fundo nos seus componentes, né, nos seus CRAs, né, e como isso está se desdobrando em termos de rentabilidade. E isso eu chamo aqui de resultado contábil, eu não, a indústria inteira chama de resultado contábil, tá? E aí em abril, né, a gente teve, né, uma rentabilidade, né, de 1,17, tá? Que equivale, tá, a CDI mais 3,51%, tá? Mas é importante lembrar que desde o início, né, a gente está com uma rentabilidade de 29,60 versus um CDI, tá? Versus uma rentabilidade de CDI mais 7,63, ou seja, é um fundo, né, que a sua carteira vem performando super bem, tá? Então, o que explica essa rentabilidade da carteira? Acho que isso é importante, né? É o carrego dos CRAs, né? Então os CRAs têm lá as suas taxas, né? E eles vão acruando, né, ao longo do dia, então a rentabilidade é a função desse carrego, tá? Além disso, se eu compro e vendo CRAs, né, com compressão de taxa, né, ou em taxas diferentes das taxas, né, que eu comprei esses CRAs inicialmente, tá? Eu consigo trazer também uma rentabilidade adicional para o investidor, tá? E eventualmente também quando a gente tem, né, a gente acaba também, quando a gente tem possibilidade de trazer FII de estruturação para dentro do fundo, a gente traz também. Então tem três componentes, né, que geram rentabilidade para o investidor em última instância, né? Um componente é o próprio carrego dos CRAs, o outro componente, né, como eu mencionei, é a negociação no secundário que a gente faz dos CRAs, que a gente vai aprofundar cada vez mais, tá? E por último, né, eventualmente quando eu trago algum pedaço de FII de estruturação desses CRAs para dentro do fundo, isso beneficia o investidor.
investidor. Tem meses que eu trago e vocês vão ver a rentabilidade um pouco maior, tem meses que eu não trago e aí vocês veem a rentabilidade só do carrego, ela acaba sendo, né, um pouquinho mais baixa, né? Mas isso é da dinâmica. A gente vem conseguindo pagar CDI mais 4 e a gente se programou para pagar CDI mais 4 ao longo do ano inteiro, né? E olhando, né, o cash flow, né, projetado, né, que eu já fiz aqui para o ano inteiro, a gente vai conseguir pagar aí na nossa expectativa CDI mais 4 ao longo do ano inteiro. Então, para você investidor ficar tranquilo a despeito desse resultado um pouco menos fraco agora tá, em abril, tá? Um outro número que eu gosto de passar aqui de performance é como é que está o resultado por cota, tá? O resultado por cota, tá, foi de 1,14, né? Então esse 1,17%, né, significa um resultado por cota, tá, de 1,14, né? Como eu paguei, né, 1,20 de dividendos, né, eu paguei um pouco mais, né, do que tinha, né, gerado de resultado nesse mês, né, eu deduzi, né, do resultado retido, né, esses 6 centavos, né, de diferença entre 1,20 e 1,14, e eu ainda tenho um resultado retido dentro do fundo de 49 centavos que veio, né, de carnavais anteriores, né, de compras anteriores que eu fiz. Tá? Então por isso que eu falo, a gente vem calibrando, né, o que eu tenho de resultado retido, né, e o que eu recebo dos CRAs e essas 3 fontes, né, de rentabilidade dentro do fundo, exatamente para a gente conseguir pagar, né, o CDI mais 4 ao longo dos meses, e a gente vai conseguir fazer isso, né, até o final do ano. A gente está preparado, né, para tal. Tá? É importante mencionar para vocês, né, que é um número que eu gosto também de passar, né, o número de cotistas. Né, o número de cotistas vem aumentando e esse mês não foi diferente. Tá? Em março a gente estava com 3.193 cotistas e agora estamos com 3.485 cotistas. Tá? Crescemos aí praticamente 300 cotistas a mais. É bastante cotista, né, a mais, tá? E isso ainda nem entrou os novos cotistas da oferta, porque os novos cotistas da oferta só entram quando a cota é convertida, tá? E isso é importante falar também, né? A oferta já foi encerrada, né? Ela já acabou, né? No dia 9 de maio, né, houve, né, o documento de encerramento da oferta, tá? As pessoas, né, que investiram no fundo, né, o dinheiro já entrou no fundo, já está no caixa do fundo, nós já estamos fazendo as compras, nós já fomos às compras e estamos comprando, né, os CRAs, perfeito? Só que o que o investidor que entrou na oferta tem hoje na sua mão é o recibo da cota, ou seja, é um recibo que representa a cota, ainda não é a cota do EGAF. Tanto que se ele for ver a posição dele hoje, né, na corretora dele, ele vai ter ou o EGAF 13 ou o EGAF 14, né? Se ele é um cotista novo que acabou de entrar nessa oferta. Se ele é um cotista antigo, ele vai ter o EGAF 11, né, do que ele tinha antes da oferta, e o que ele entrou na oferta ele vai ter em EGAF 13 e EGAF 14. EGAF 13 é para o direito de preferência, quem exerceu o direito de preferência, e o EGAF 14 foi para os cotistas novos que entraram, né, no período de reserva, tá, normal da oferta. Né? Quando é que o EGAF 13 e o EGAF 14 serão convertidos, tá, em cotas do EGAF 11? Isso vai acontecer agora em junho. Tá? Então, quando houver o pagamento, tá, de cotas, tá, em junho, tá, que vai ser no 10º dia útil de junho, tá, isso será convertido. Então, a partir do 10º dia útil de junho, não existirá mais EGAF 13 e 14, tá? Isso tudo integralmente será convertido, né, para EGAF 11. Tá? E né, algumas pessoas têm dúvidas, eu posso negociar o EGAF 13 e o 14? Não é possível negociar o recibo, tá, na B3. Né? Esses recibos não são negociáveis. Tá? Quando ele for convertido para EGAF 11, aí sim você começa a poder negociar, né, as suas cotas, né, novamente. Tá? Então, no 10º dia útil de junho, deixando aqui a mensagem aqui para o nosso investidor, quem tem EGAF 13 e EGAF 14, né, vai passar a ter a mesma quantidade, né, que tem de 13 e 14, né, em EGAF 11, né? E isso, né, ele passará a ser um cotista do fundo, e aí nós veremos, né, possivelmente um número de cotas ainda maior, né, no mês que vem, né, quando esse fenômeno acontecer. Tá? Falando de gestão, né, como a gente estava, né, no âmbito da oferta e o fundo antes da oferta estava integralmente alocado, né, a oferta só encerrou no dia 9 de maio, tá? Então ao longo de abril, né, eu não fiz nenhuma compra, né, o fundo já estava integralmente alocado, né, não teve nenhuma ação de gestão, né, ao longo de abril. Tá? A gente, né, esteve em vários roadshows, o fundo já estava, né, 100%, né, alocado, não tinha mais compra para fazer, não tinha mais caixa para comprar nada. Né? Agora, quando encerramos a oferta, temos 77 milhões agora para fazer em compras. Né? Já usamos, né, praticamente metade, né, disso tudo. Tá? E vamos usar a outra metade até o fim de maio, início de junho, tá, no mais tardar em compras de CRA. Tá? Terminando, eu queria deixar aqui a mensagem para o nosso investidor. Né? O nosso fundo hoje está super diversificado no fechamento de abril. Tá? São 22 papéis, né, que com exposição, tá, que se espalham em 11 estados
tá? Com exposições espalhadas por mais de 13 culturas, né? E debaixo dos CRAs, né, como garantia desses CRAs, nós temos mais de 30 mil produtores, né? Ou seja, é um fundo bastante pulverizado, mais de 30 mil produtores que são atendidos, né, por essas revendas, né, que foram cedidos, né, fiduciariamente aqui para o CRA. Então acaba sendo um fundo, né, bastante, né, pulverizado do ponto de vista de CRAs, do ponto de vista de estados, né, exposição em estados, do ponto de vista de exposição em culturas e do ponto de vista, né, de produtores, né, que são a garantia, né, desses CRAs. Tá? Apesar de não ter feito nenhuma compra em abril, porque não tinha caixa, né, a gente já começou aí as compras, né, em maio. Tá? E só para dar um pouco de spoiler aqui, né, para o nosso investidor, né, eu já comprei 3 novos CRAs. Tá? Então a gente já começou a usar os recursos. Tá? Então já comprei 3 novos CRAs e a gente deve terminar de usar os recursos aí até o fim de maio ou no mais tardar início de junho. Tá? E para terminar essa parte de gestão, né, tiveram 2 CRAs que pagaram juros, né, agora em abril. Abril não é um mês que muitos CRAs pagam juros, né, foram apenas 2 CRAs aqui na nossa carteira. Geralmente os meses que mais tem pagamento de juros no nosso fundo é junho e dezembro, tá? Porque está conectado com safra e safrinha. Né? Então 2 CRAs, né, que foi R$145 mil, nada muito grande, né? 13 centavos, né, por cota, né, de pagamento de juros. Tá? E aí, né, como consequência disso, né, no agregado, né, a minha carteira hoje, né, eu tenho, né, ativos lá que estão rodando, tá? CDI mais 5,14, tá? Então o lado do ativo está rodando a CDI mais 5,14, que quando eu deduzo as despesas eu consigo, né, chegar, né, na minha meta ali de CDI mais 4. E a rentabilidade dos CRAs que hoje estão no fundo, CDI mais 5,23. Né? A diferença entre o 5,14 e o 5,23 aqui é exatamente o caixa. Tá? Então, só para o investidor entender, né? Eu tenho a rentabilidade dos CRAs, eu tenho um caixa. Quando eu combino os dois, né, eu chego a CDI mais 5,14, que quando deduzido das despesas eu tenho conseguido e venho conseguindo entregar CDI mais 4 para os nossos investidores. Tá? Bom, isso era o que eu queria falar aqui de performance, né, e da oferta, né, e de dividendos aqui para o investidor. E agora eu queria, né, fazer algumas perguntas aqui para o Antônio sobre o nosso cenário macro, sobre o nosso cenário agro. Né? Tem bastante coisa aí nova sobre arcabouço fiscal, bastante coisa nova sobre agro. Né? E o USDA soltou um relatório, né, bastante interessante, e esse relatório de maio é um relatório, né, super diferenciado, porque passa a falar da safra de 23, 24, né? E acho que é importante a gente trazer aqui para os investidores essas, né, o que aconteceu aí ao longo do mês de abril e até a data de hoje, né, tanto na parte do macro quanto na parte do agro. Antônio, por favor, se você puder esclarecer para os investidores nossa visão nesses temas, né, seria ótimo. Maravilha, Bruno, mas não sei antes te parabenizar pelo belíssimo trabalho, bastante trabalho teu, da equipe nesse mês, uma belíssima oferta, ótimos resultados, parabéns. Tenho certeza que todos os investidores estão satisfeitos com o que está sendo entregue. Na questão macro e agro, como o Bruno muito bem já lembrou, nós estamos num mês bastante especial do ponto de vista do agronegócio. Então, hoje eu vou falar um pouquinho menos de macro e vou dedicar mais tempo para falar de agro. No macro, nós tivemos a manutenção da taxa de juros no Brasil, 13,75, nenhuma novidade para nós. Quem acompanha aqui o nosso vídeo e lê o relatório do EGAF, onde temos a oportunidade de trazer mais informações mais detalhadas todo mês, já sabia a nossa opinião, a nossa posição, imaginávamos essa manutenção mesmo, apesar das pressões políticas que o Banco Central tem sofrido. Nós tivemos também uma queda na taxa de câmbio significativa, estamos de novo com o câmbio nesse momento em que gravamos o vídeo abaixo de R$5, queda essa também que não nos surpreende. De novo, quem lê os nossos relatórios, quem está aqui todo mês, já sabia a nossa posição. Nós acreditamos num câmbio acima de R$5, basta não ter ruído no ambiente político, que a tendência é ficarmos com o câmbio abaixo de R$5, pelo que está acontecendo lá fora, pelo dólar ter caído de preço, pelas questões internas nossas, pelo gap que se abriu entre o real e outras moedas. Enfim, existem várias razões para acreditarmos num câmbio abaixo de R$5 nos próximos períodos e com uma tendência ainda de baixa. Nós estamos vendo claramente também uma desatividade econômica lá fora com mais intensidade. Aqui começamos a ver, saiu o IBCBR com uma redução de 0,15 agora para o mês de abril, e trazendo um pouco mais de preocupação para a nossa economia doméstica. Agora lá fora uma desaceleração mais constante,
tudo pelos efeitos defasados da política monetária, todo mundo subindo o juro, essas altas de juros com seus efeitos colaterais. É necessário aumentar juro, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Eu não estou alinhado àqueles que acham que juro é para fazer maldade ou para dar dinheiro para rentista ou para banco. Não. Juro é um instrumento super importante para a redução da inflação. Não conhecemos nada melhor. Agora, ele sim tem efeitos colaterais. O aumento de juro é para diminuir a atividade econômica. E ele causa, sim, problemas em setores bancários, porque pela marcação a mercado, a mudança no valor dos títulos que os bancos tinham comprados a juros mais baixos. O setor imobiliário americano e europeu começou a dar problema agora, justamente o aumento de juros diminuiu o volume de vendas no setor imobiliário. O pessoal começou a devolver salas, os preços começaram a cair, as garantias começaram a cair. Enfim, tudo isso traz desatividade econômica e nós estamos bastante atentos a isso. Agora, hoje eu quero falar de agro. O mês de maio ele é um mês importante, é um mês que o mundo começa a olhar para a próxima safra. Ou seja, a partir de agora, a safra 23 começa a perder importância na precificação e a safra 24 começa a ganhar importância. E não foi por acaso que quando saiu o relatório do USDA trazendo uma recuperação da safra argentina, uma recuperação da safra americana, naturalmente nós passamos a ter um volume de produção muito grande para o ano que vem e uma recomposição de estoques. Isso é importante você, investidor, entender. Porque o que acontece? Nós vamos ter níveis de preços mais baixos daqui para frente. Nós vamos ter níveis mais baixos. Agora, isso é ruim? Não, isso é bom. Por que eu estou... Bom, mas como assim, Antônio? Os preços vão cair e eles não serão ruins, eles serão bons. Isso, eles vão cair do ótimo para o bom. Não vão cair para o ruim. É isso que eu quero dizer. Nós estávamos vivendo um ciclo ótimo de preços de commodities. Ótimos. Absolutamente inesquecível foi esse último período que nós vivemos. Porque ele era decorrente de quebras de safra. Nós tivemos quebras nos Estados Unidos, tivemos quebras na Argentina, no Brasil nós tivemos quebras em algumas regiões também, o Sul, por exemplo. Só que ninguém espera que isso vá acontecer a partir do ano que vem. Do contrário, nem se plantaria. Só que tivemos lá em 2020, tivemos problemas em 22, tivemos problemas em 23, passamos por um ciclo, por conta do La Niña, que mexeu muito com a produção global de grãos. E com uma demanda crescente e uma oferta menor, nós diminuímos os estoques mundiais. E isso elevou os preços lá para cima. E quando sobe o preço dos grãos, puxa para cima também preço de fertilizantes, preços de químicos, preços de máquinas, ao passo que o contrário também acontece. Quando o preço das commodities recua, nós também vemos recuar o preço dos fertilizantes, recuar o preço dos defensivos, o preço das máquinas. E isto vai se ajustando e nós estamos exatamente num ponto de ajuste. Quando o USDA trouxe o relatório, os fundos derrubaram forte as commodities e aí veio uma queda forte no petróleo na sequência, socou mais o preço das commodities para baixo e isso assusta um pouco. Só que assusta, mas quem está aqui conosco todos os meses, quem está lendo os nossos relatórios, quem está acompanhando o trabalho que nós estamos fazendo aqui na Ecoagro, não se assusta com isso, porque já sabia que estávamos num momento ótimo e agora estamos voltando para um período de normalidade. E a normalidade não é ruim, a normalidade é boa. Por isso que nós dissemos, não estamos indo para o ruim, não, estamos indo para o bom, que é o normal. Períodos de preços deprimidos muito longos não são normais. Preços de commodities em alta por muito tempo também não é normal. O normal aquilo, é a média desses dois períodos, é aquilo que mais acontece ao longo do tempo. E com esses preços que estão aí sendo praticados, lógico que neste momento nós estamos pressionados por uma super safra, uma safra que o Brasil colheu maravilhosamente bem, mas
enfim, temos uma série de vícios no nosso país, temos uma infraestrutura muito precária para as pretensões brasileiras e para o volume de produção que nós fazemos. Aí o pessoal tem que vender produto, mesmo não desejando, precisa vender, porque não tem nem onde botar, não tem depois como transportar, não tem como armazenar, não tem estradas, não tem ferrovias, não tem hidrovias para um tamanho desse volume. Então, se obriga a vender. E aí os preços caem e assustam. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. Os preços estão mais baixos nesse período que estamos colhendo, ou seja, é uma tsunami de produção entrando simultaneamente, porque a agricultura não é indústria, que vai apertando o botão e vai aumentando a produção ou diminuindo. Não. A agricultura, quando colhe tudo. E depois vai vendendo ao longo do tempo. Mas quando colhe tudo. Então, dado esse problema, os prêmios nos portos ficaram negativos, porque é muito produto sendo ofertado simultaneamente. Só que quando nós olhamos os contratos a partir de julho, nós já temos prêmios positivos. E agosto voltando para prêmios positivos dentro da normalidade. O que é o prêmio para você que eventualmente não sabe? Nós temos um preço internacional dos grãos, preço de Chicago, da B3, mesmo preço. E nós temos um prêmio ou desconto que é feito nos portos brasileiros ou americanos, que quando eu tenho mais interesse em comprar um produto do Brasil por questões logísticas, por questões de oferta, enfim, pelo business. Eu pago mais pela soja brasileira do que pela soja americana. E o contrário também acontece. Quando eu tenho uma super oferta como nós temos agora, nós estamos tendo um prêmio negativo no Brasil. Muita oferta. Eu não preciso pagar um prêmio positivo. Está fácil comprar. Só que quando nós olhamos para julho e agosto, voltamos a ter prêmios positivos. Então, nós acreditamos que essa barrigada que o mercado deu, ela tem dias contados, ela vai voltar, nós vamos voltar para níveis mais elevados do que nós temos hoje, mas não vamos pensar lá naqueles preços que tínhamos ano passado, ano retrasado, porque aquilo não era normal. Agora, com a queda dos preços dos insumos, a relação de troca hoje está maravilhosamente boa. Quem está comprando insumos agora para fazer a safra seguinte, mesmo com os preços baixos, está contratando resultado de margens boas para o ano que vem, porque a relação de troca está muito boa. Então, vamos continuar tendo uma boa performance no agronegócio, porém com margens mantidas, entretanto, em níveis de preços um pouco mais baixos. Era isso, Bruno, que eu queria trazer para os nossos investidores no nosso vídeo desse mês. Perfeito, Antônio. Não, muito obrigado aí pelas suas considerações. Tenho certeza que é importante o investidor entender um pouquinho mais do agro, entender um pouquinho mais onde ele está investindo, né? Isso. E acho que você faz esse trabalho aqui super bem aí. Parabéns aí pelos teus comentários. Acho que é importante, né? Eu queria só para terminar o vídeo, né, lembrar para vocês, né, ouvintes, investidores, diletantes aí, né, do agronegócio, que nós fazemos esse vídeo, né, todo mês, então é importante aí, né, marca o sininho, né, faz tudo aí que precisa ser feito aí no YouTube para você sempre ter acesso aí aos nossos vídeos, né. A gente também divulga um relatório, né, por escrito, né, em todas as redes sociais sai esse relatório, no nosso site aqui da gestora temos também esse relatório disponível uma vez, né, que ele vem a público, né, né, geralmente muito próximo de quando a gente, né, faz esse vídeo aqui também, solta esse vídeo, tá? Isso é super importante e a gente também, né, é importante dizer que a gente tem, né, a gente passa também nossas visões macro e agro, né, toda segunda-feira, né, num podcast, né, que é soltado aqui no nosso canal de podcast aqui na Ecoagro. Ecoagro Talks. Chamado Ecoagro Talks, bem lembrado, Antônio. Então, acho que é super importante você se antenar, ficar mais conectado aí aos nossos canais para você, né, entender mais sobre o nosso fundo, entender mais sobre as nossas visões, né, do macro e agro, tá? Bom, tendo dito isso, tendo feito um pouco desse merchan, né, eu queria dar por encerrado aqui, né, o vídeo de hoje. Queria agradecer a participação de todos os investidores, vocês, né, investidores que ficaram aqui comigo, né, e com o Antônio, né, até o final e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.